Olá meus amigos, espero que vocês todos estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula dentro do nosso canal voltado para o concurso de oficial de promotoria. O meu nome é Donelli, sou professor de Direito, já fui procurador da Fazenda Pública por 8 anos, pedi exoneração para me dedicar à advocacia, me dedicar também ao ensino, né? Então estou aqui hoje para falar sobre a Lei Orgânica do Ministério Público de São Paulo. Primeira coisa, entenda que o Ministério Público de São Paulo se organiza de um certo modo. Quando a gente fala de lei orgânica, e isso serve, tá uns barulhos aqui, parece que eu estou dentro de um túnel, né? Mas uma hora isso vai se resolver, né? Mas veja só, a lei orgânica, ela serve para dizer para você como alguma coisa se organiza. Então, sem você saber de nada, mas só com essa informação, a lei orgânica do seu município, aí onde você mora, indica como que o seu município aí se organiza. A lei orgânica, portanto, do Ministério Público é a mesma coisa, é um modo de dizer como que o Ministério Público de São Paulo se organiza. Quais são as estruturas por detrás da instituição Ministério Público? Como que essa instituição funciona? Quem manda mais? Quem manda menos? Quais são os órgãos que compõem a estrutura do Ministério Público? O que cada um pode fazer? O que vai acontecer na falta de um? Quem vai substituir? Tudo isso é tratado dentro da lei orgânica. Como que chega o dinheiro? Né? É importante isso, né? Como que se faz a administração desse dinheiro? Quem cuida disso? Como que é feito o concurso? Como que as pessoas entram? Tudo isso é tratado na lei orgânica do Ministério Público de São Paulo. E me parece muito relevante que você saiba de tudo isso porque você pretende estar dentro dessa estrutura, porque você pretende estar dentro do Ministério Público de São Paulo como oficial de promotoria. O que significa, o que sugere que você deve sim ter todo o conhecimento necessário para aquilo que você, enfim, vai precisar. Você precisa ter todo esse conhecimento para fazer a sua prova e depois para trabalhar, né? Então é importante. Então encare tudo isso aqui não só como um conteúdo para o seu concurso, mas se enxergue já na condição de oficial de promotoria, verificando coisas que você vai tratar lá dentro da instituição como servidor, coisas que você vai ver todos os dias, tá bom? Então esse é um ponto importante. Então é a Lei Complementar 734 de 93, Lei Complementar Estadual, tá bom? Isso é muito importante. Então estamos falando do Ministério Público de São Paulo. Então aqui, institui a Lei Orgânica do Ministério Público de São Paulo. Então, sem falar nada, a gente já está dizendo, Lei Orgânica é a indicação de como o Ministério Público se organiza. Pois bem, vou até colocar, ó, Lei Orgânica, como o MP se organiza, tá? Então isso é importante, como ele é organizado. Então a gente tem vários livros, títulos, capítulos, a gente vai com calma. Em primeiro lugar, estou gravando essa aula no dia 25 de julho de 2022. O edital agora ainda não saiu. Se porventura houver alguma outra coisa que ainda não foi colocada aqui nas nossas playlists, né? Você que está chegando agora saiba que a gente tem várias playlists aqui no canal. Se você verificar, e se eu, claro, como professor verificar que está faltando ainda alguma coisa, trarei aqui para vocês, tá bom? Então, olha só, da autonomia, da organização e das atribuições do Ministério Público. Esse é o livro 1. Título 1 diz das disposições gerais e da autonomia do Ministério Público. Então, vamos começar pelas disposições gerais. Então, olha só o que dizem as disposições gerais. Coisas que, se você já estudou alguma coisa sobre o Ministério Público, você já viu. Ó, o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Professor, eu acho que eu já vi isso aqui em algum lugar. Sim, você já viu. Isso aqui é uma cópia do que está no artigo 127 e seguintes da Constituição Federal. Tá? Então isso aqui, a Lei Complementar Estadual preferiu repetir o que está lá na Constituição Federal. Tá? Então aqui, você entendendo o que está lá na Constituição é a mesma coisa aqui. Instituição permanente, ela não pode se acabar, não pode ser extinta, ela é essencial para o Estado com relação aos processos, a função de dizer o direito, função jurisdicional, e o Ministério Público vai fazer o quê? Defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Então, direitos individuais indisponíveis são aqueles que a pessoa não teria condições de, sem nenhum prejuízo maior,
abrir mão deles. Então, direitos individuais indisponíveis são isso. A organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público são estabelecidos por esta lei complementar. De novo, sem que eu dissesse, ou antes que eu dissesse qualquer coisa, né, se a gente não tivesse nenhum conhecimento sobre o que diz esse parágrafo primeiro, o que eu disse no começo já traria para você essa ideia, como que o MP se organiza, porque a gente está falando da lei orgânica. E aqui o parágrafo primeiro repete isso, ele diz o seguinte, ó, a organização, portanto, lei orgânica, as atribuições, o que é atribuição? O que cada um pode fazer, e o Estatuto do Ministério Público. Estatuto aqui entenda como um conjunto de direitos e deveres, tá? Do Ministério Público são estabelecidos por esta lei complementar. Qual lei? Essa lei complementar 734, tá bom? São princípios institucionais do Ministério Público. Sugiro que você decore. Antes de você entender exatamente o que é cada um, por vezes o que cai no concurso é só o princípio, né? Então, que princípios são esses? A unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Professor, eu preciso saber o que é cada um? Será perguntado para mim o que é cada um? Será que eu vou ter uma alternativa que traga uma coisa que se refere à unidade, mas que na verdade é indivisibilidade ou independência funcional? Não. Eu vou apenas explicar para que você, pelo menos estando aqui estudando, tenha essa noção, né? Então, unidade, o MP de São Paulo é uma instituição única, tá? Então, unidade é isso. O MP de São Paulo é uma instituição única. Só existe um Ministério Público de São Paulo. Primeira coisa. Então, em todo lugar que você for, imagina que você passa numa cidade, tem lá Ministério Público de São Paulo. Você vai dentro de um fórum, tem lá Ministério Público de São Paulo. Esse Ministério Público de São Paulo pertence a um todo e tudo isso está dentro de uma única estrutura, tá? Então, o Ministério Público de São Paulo é uma instituição única. Indivisibilidade. Aqui pode parecer um pouco estranho para você, porque indivisibilidade significa que os membros do MP-SP podem se substituir uns aos outros. Nossa, como assim, professor? Vou te explicar. Pense que você está trabalhando como oficial de promotoria da cidade de Campinas. Aí o promotor com quem você trabalha entra de férias. Vai ser chamado um promotor substituto para ocupar o lugar daquele promotor que está de férias. Esse promotor substituto pode fazer tudo o que o promotor de Campinas que está com você faria, onde você trabalha, né? Então, o promotor com quem você trabalha faria. Então, o que significa? Indivisibilidade significa que os membros do Ministério Público podem se substituir. Só que, claro, não é farra do boi, né? Não é festa do caqui. O que significa que para que um substitua o outro, existe uma necessidade de você ter determinações do próprio Procurador-Geral de Justiça. Inclusive isso você, como oficial de promotoria, vai acompanhar. Por vezes você vai estar lá trabalhando numa promotoria. Eu, quando trabalhei por um tempo como oficial de promotoria, trabalhei na 13ª Promotoria de Justiça de São José dos Campos, com o 13º Promotor de Justiça de São José dos Campos. E aí o que acontece? No fim das contas, por vezes esse promotor saía de férias. Então eu tinha que acompanhar quem seria o novo promotor que iria substituir esse promotor que está de férias, né? E por vezes este promotor com quem eu trabalhava era chamado para substituir outro promotor em outra cidade ou em outra promotoria. Então isso é indivisibilidade. Então o que cada um faz, o espectro de atuação de cada um, a forma de atuação de cada um é permitida em todas as comarcas. Você vai ver depois que o próprio Ministério Público, por meio da Procuradoria Geral de Justiça, vai organizar tudo isso, mas indivisibilidade é isso, tá? Independência funcional significa que os membros do MP de São Paulo podem se manifestar nos processos de forma livre, sem precisar seguir qualquer orientação de quem quer que seja. Então isso é independência funcional. Então por isso que você vai ter num processo, você vai ter lá um promotor que é um pouco mais linha dura
que vai olhar uma pessoa que cometeu um crime relativamente leve e vai dizer, ó, esse cara aqui tem que ficar preso. Aí você vai pegar um outro caso com outro promotor que vai olhar para o mesmo crime e vai dizer, não, esse cara aqui tem que ficar, prestar serviços à comunidade, ficar no regime aberto, seja lá o que for. Porque cada um tem a liberdade, e isso significa independência funcional, cada um tem a liberdade para atuar como achar melhor, segundo a sua convicção. Assim como os juízes, quando têm que dar suas decisões, eles têm que fundamentar as suas decisões, o Ministério Público, quando for decidir, os membros do Ministério Público, quando forem atuar num determinado expediente, num determinado processo, eles também devem fundamentar, eles devem também dizer o porquê que estão se manifestando de um certo modo. Mas eles não são obrigados a seguir, entre aspas, uma cartilha da sua chefia. Então, os chefes do Ministério Público, você vai perceber que são chefes simplesmente administrativos. Eles não interferem na forma como o promotor de justiça vai pensar em cada processo, tá bom? Então, só para que a gente não tenha nenhuma dúvida aqui, o artigo 1º é uma cópia da Constituição. O Ministério Público, como instituição permanente, ele é essencial à função de dizer o direito, função jurisdicional do Estado, faz a defesa da ordem jurídica, da democracia, dos interesses sociais individuais indisponíveis. A organização, então como o MP se organiza, as atribuições, o que cada um pode fazer, e o estatuto, o conjunto de direitos e deveres do Ministério Público são estabelecidos por essa lei. E aí princípios institucionais, a gente já viu, unidade, vou até colocar aqui, ó, unidade, indivisibilidade e independência funcional, tá? Então isso aqui são o pilar, então princípios institucionais do MP de São Paulo, tá? E de todos os MP, em verdade, né? Mas como a gente está falando aqui do MP de São Paulo, mas veja só, por vezes você vai ter uma questão simplesmente tratando dos princípios institucionais. Então você vai ter lá assim, são princípios institucionais do MP, a unidade, a divisibilidade. Opa, tá errada essa alternativa, porque é indivisibilidade, não divisibilidade, né? Poderia estar aqui, em vez de independência funcional, poderia estar aqui hierarquia e subordinação. Não existe nenhuma subordinação com relação à atuação do Ministério Público. Então, por isso que esses princípios institucionais, mais do que você guardar o conceito de cada um, é importante para fins de concurso que você guarde simplesmente o que são, né? A quantidade deles. Então, são 3: unidade, indivisibilidade e independência funcional. Quem é o chefe do MP? Chefia do Ministério Público de São Paulo cabe ao PGJ, Procurador-Geral de Justiça. A partir de agora eu vou tratar sempre como PGJ, acho que fica mais fácil para a gente tratar aqui. Então, aqui nesse vídeo eu quis, em primeiro lugar, trazer essas informações das disposições gerais. Mas eu vou continuar ainda, ó, da autonomia do Ministério Público. Artigo 2º. Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa. Então, o Ministério Público tem 2 tipos de autonomia. Autonomia funcional. O que significa isso? Que a atuação do Ministério Público, quando ele atua como Ministério Público, não depende de mais ninguém, tá? Então, quando o MP atua como MP, quando o MP atua, ele assim o faz, sem precisar pedir ordem para ninguém, tá? E também, ó, passando uma moto aqui, sei lá, né? Então, a autonomia funcional é isso. O Ministério Público tem autonomia para atuar, e quando ele vai atuar, ele não precisa pedir ordem para ninguém. E também ele tem a autonomia administrativa. O que significa autonomia administrativa? Significa que ele vai se administrar. Ele é quem vai dizer, a instituição Ministério Público é quem vai dizer o que deve ser feito com o dinheiro que ele recebe. Então, olha, o dinheiro que eu recebi aqui do orçamento vai ser uma parte para comprar prédios, para ter novas promotorias, para comprar veículos, para contratar novos servidores. Ele tem essa autonomia. Então, quais são as autonomias do MP? Autonomia funcional e autonomia administrativa. Então, quais são as autonomias do MP de São Paulo? Autonomia. Praticar atos próprios de gestão. Desculpa, meus amigos, que eu coloquei aqui para fazer a leitura, né? Você sabe que o Word tem essa
possibilidade de fazer a leitura em voz alta, né? Acho que eu apertei alguma tecla aqui. Eu não estou digitando do teclado, eu estou digitando do próprio notebook aqui, então por isso que às vezes dá um probleminha aqui. Então olha só, quais são as autonomias do MP? Autonomia funcional, então vou até colocar assim, ó, funcional e administrativa, tá? Então isso aqui me parece bem relevante para fins de concurso. E aí o MP pode fazer o quê? Cabendo-lhe. Então praticar atos próprios de gestão. E gestão aqui é gestão do dinheiro mesmo, tá? Então significa o quê? Gestão daquilo que ele recebe de orçamento. Inciso 2º, praticar atos e decidir sobre situação funcional e administrativa do pessoal, ativo e inativo. O pessoal ativo é quem está trabalhando, inativo são os aposentados. Então o MP tem autonomia para praticar atos e decidir sobre a situação funcional e administrativa do pessoal ativo e inativo, da carreira e dos serviços auxiliares, organizados em quadros próprios. O que significa? Que você, quando entrar como oficial de promotoria, quando você tiver que receber alguma promoção, quem que vai decidir isso? O Ministério Público. Ah, mas o Ministério Público está dentro da estrutura do Estado de São Paulo. É o Estado de São Paulo que vai fazer isso? Não, é o próprio Ministério Público que vai fazer isso. Tá? Então é a própria instituição que vai tomar as devidas medidas com relação à sua situação funcional. Situação funcional aqui é situação do servidor, do funcionário, tá? Ou dos membros, tá? Membros, quando você fala membros, você diz promotor de justiça ou procuradores de justiça, tá? Então ele pode de fato organizar e ele pode de fato praticar atos, decidir sobre tudo isso. Então tem um cara que vai se aposentar. Quem que decide se ele vai poder se aposentar ou não? É o Ministério Público, o próprio Ministério Público. Então o cara que trabalha dentro do MP, quem vai resolver sobre a sua vida é o próprio MP. Também elaborar suas folhas de pagamento, tranquilo. Expedir os olerites, tranquilo também. Então, quando você for oficial de promotoria, você vai receber o olerite e vai estar lá, Ministério Público de São Paulo. Adquirir bens e contratar serviços. Então, olha que coisa, né? Então, o próprio Ministério Público tem autonomia para adquirir bens, então comprar bens, e aqui bens entenda veículos, imóveis, seja lá o que for. Também contratar serviços. Então, imagina o seguinte, tem um prédio do Ministério Público que precisa ter uma vigilância. Então o Ministério Público pode abrir uma licitação para contratar ali um serviço de vigilância, efetuando a contabilização. Então quem faz essa contabilidade também é o próprio Ministério Público. O MP pode propor ao Legislativo a criação e extinção de seus cargos. Então propor ao Poder Legislativo. Aqui já vi perguntas, não do Ministério Público de São Paulo, né, mas já vi perguntas sobre isso de outras bancas, de outros ministérios públicos. O MP vai propor para quem a criação ou extinção dos seus cargos? Vai propor ao Poder Legislativo, tá? Criar cargos e extinguir cargos. Ele vai propor isso ao Legislativo. Bem como fixação e reajuste do vencimento de seus membros. Então, tudo isso é proposto ao Poder Legislativo. Também propor ao Poder Legislativo a criação e extinção dos cargos de seus serviços auxiliares. Então, mesma coisa. Bem como a fixação e reajuste dos vencimentos dos seus servidores. Tranquilo. Então, ele vai propor sempre ao Legislativo essas questões de criar cargos e extinguir cargos. Então, criação e extinção de cargos e também a questão dos vencimentos, né, dos servidores. Prover os cargos iniciais de carreira e dos serviços auxiliares. Então, prover os cargos iniciais, prover os cargos é fazer as nomeações de quem passou no concurso. Então, cabe ao Ministério Público fazer isso. Então, prover os cargos iniciais, vou até colocar aqui, ó, dessa forma, acho que fica melhor. Então, fazer as nomeações de quem passou no concurso, né? E também, então, do servidor da carreira, né? Então, da carreira, entenda promotores de justiça, tá? E dos serviços auxiliares, bem como nos casos de remoção, promoção e demais formas de provimento derivado. Você vai perceber que, veja só, provimento derivado é uma expressão que indica alguém que vai entrar num cargo público, vai ocupar um cargo público, mas ele já era ocupante de um cargo público. Então, provimento derivado é alguém que ocupará um cargo público, mas que também já é servidor.
Então pensa o seguinte, ó, vamos pensar que você é oficial de promotoria em Taubaté e vai ser transferido ou vai ser removido para Campinas. Isso é remoção, tá? E essa remoção é uma forma de provimento derivado. Provimento inicial ou provimento originário é a pessoa que entra no concurso. Provimento derivado é a sua movimentação depois que você já entrou, tá? Então só a título de esclarecimento aqui para você. Também a mesma coisa, ó, editar atos de aposentadoria, exoneração e outros que importem vacância de cargos de carreira e de serviços auxiliares. Então, atos de aposentadoria, quem concede aposentadoria ao MP, exoneração e também outros que importem vacância de cargos. O que é vacância? É a pessoa sair, o cargo estar vago. Então, é o MP quem vai dizer quando a pessoa vai sair das suas fileiras, dos seus cargos. Tá? Então, essa é a ideia. Também, bem como os de disponibilidade de membros do MP e de seus servidores. Disponibilidade, não sei se você se lembra, lá do direito constitucional, é aquela situação em que todas as cadeiras estão ocupadas, eu não tenho onde sentar, eu não tenho onde trabalhar, não tem vaga, não tem cargo vago para mim. E eu sou um servidor. O que eu vou fazer? Eu vou ficar na minha casa esperando aparecer algum serviço para eu fazer. Isso de modo grosseiro, a disponibilidade. A gente tem aula aqui na parte de direito constitucional, na playlist tem uma parte lá do artigo 37 em que eu trato sobre isso, né? Também instituir e organizar os seus órgãos de apoio administrativo, suas secretarias e os serviços auxiliares das procuradorias e promotorias. De novo, ó, organização de órgãos de apoio administrativo, secretarias e serviços auxiliares. Também compor os seus órgãos de administração. Aqui compor pode ser que seja uma expressão tanto quanto estranha, mas aqui é indicar quem serão os componentes dos órgãos de administração. Tá? Isso é compor. Ou seja, o que significa que quem vai compor, quem vai estar dentro dos órgãos de administração do Ministério Público foram colocados pelo próprio Ministério Público. É isso que eu quero que você entenda. Tá? Elaborar seus regimentos internos, exercer outras competências decorrentes da sua autonomia. Perfeito. Então até aqui o ponto importante que me chama bastante atenção com relação a essa autonomia funcional e administrativa do MP tem a ver com os incisos 5º e 6º. Me chamam muito a atenção, vou até colocar de outra cor aqui, porque você poderia ter uma questão de concurso tratando disso. O Ministério Público, dentro da sua autonomia funcional e administrativa, pode propor ao Poder Executivo. Veja, você tem uma questão dessa, já poderia passar a perna em você. Então lembre-se, vou até colocar em outra cor aqui para destacar, que ele vai fazer a proposição ao Poder Legislativo, tá bom? Então, a gente vai parar por aqui, meus amigos, agora sim, deixa eu ver quanto tempo de vídeo foi, foram 23 minutos, eu vou parar por aqui para não cansá-los, tá? A gente vai continuar aqui a nossa sequência da Lei Orgânica do Ministério Público. Se você está aqui pela primeira vez, eu peço que você se inscreva no canal, que você possa também curtir esse vídeo. Você que já está aqui há mais tempo também, peço que você curta o vídeo, logicamente, e convido a todos que gostam da forma como eu trago os conteúdos aqui, que possam entrar para o Base Jurídica, que é o meu conteúdo pago. Pago, professor? Mas é um valor bem baratinho, tá? É um valor de R$20 por mês. No plano anual você tem lá condições de ter acesso a outras aulas que não estão aqui no canal. São mais aulas, professor? Não. O canal do YouTube tem uma quantidade muito grande de aulas, mas lá dentro do Base Jurídica a gente tem muitas aulas estratégicas, aulas de aprofundamento, aulas de resolução de questões. Você tem acesso a essas anotações que eu faço aqui, a todo esse material. Você não precisa nem comprar apostila para depois você estudar para esse concurso, a não ser que você queira estudar as outras áreas, né? O que eu trago são conteúdos de direito para o concurso do Ministério Público para o cargo de oficial de promotoria. Se você quiser, o link está logo aqui embaixo. Fico muito agradecido a você que está aqui. Eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui.